já marcar as pessoas. Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos ao nosso programa de segundas-feiras, né, da Escola Merak, que é Qual é o seu problema? Óbvio que hoje nós vamos falar de problemas, né? Hoje nós vamos falar sobre nutrição. Hoje é o dia da nutricionista. Então a gente está daqui a pouco recebendo a doutora Gabriela Tubbs, que vai falar com a gente sobre a história da nutrição, um pouquinho do que é, né, a nutrição para nós aqui, falar sobre alimento e falar sobre um projeto dela muito legal, né, que é a suplementação ortomolecular. E ela vai falar um pouquinho do que ela vem fazendo, tá bom? Então, vão entrando aí, eu daqui a pouquinho vou chamá-la. Lembrando que a Escola Merak, ela tem esse projeto de trabalhar claramente, né, essa questão de conteúdos, né, e esse fator de trazer relações, network para as pessoas, sempre trazendo gente que traz assuntos interessantes para todo mundo. Então, no Conexões da semana passada, a gente falou sobre organização, teve um outro tema que a gente comentou sobre a importância da gestão das emoções, enfim. E hoje a gente está aproveitando o Dia da Nutricionista para falar um pouquinho sobre a questão da nutrição, né? Então vão entrando aí, sejam bem-vindos. Oi, Selma. O Carlos Bregantin está entrando aí também, bem-vindo. Michele já está aí. Então o pessoal começa a entrar. Daqui a pouquinho eu vou chamar a nossa convidada de hoje, doutora Gabriela Tubbs, minha amiga, nutricionista, está fazendo um trabalho muito bacana. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e agora ela vem realizando um projeto bastante interessante que você vai conhecer daqui a pouco. Então, antes de convidá-la, lembrar que a Escola Merak, escolamerakead.com.br, você tem todas as informações do que vem sendo realizado, né? E esses projetos ao vivo que a gente participa aí e que todo mundo participa com a gente, né? Então esse é o nosso programa de segunda-feira. Quinta-feira nós temos Conexões Merak. Nessa Conexões a gente vai estar com o Sérgio Lopes. Sérgio Lopes vai estar lançando o livro Loucos é que Realizam os Melhores Resultados. E vamos, como fizemos hoje, sorteamos já um livro agora no início, você daqui a pouquinho vai assistir, nós vamos receber o Sérgio e na live do Sérgio, na nossa plataforma, ele vai sortear mais 3 livros. Então você não pode perder, você precisa estar com a gente na quinta-feira, às 20 horas, no Conexões Merak, tá legal? Beleza? Lemos entrou, Juninho tá aí, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aproveitar estes minutinhos aqui para falar também dos cursos, né, que nós temos lá na Escola Merak, tá bom? Você pode entrar lá e nós temos cursos offline e temos salas de treinamento online. Aguarde que daqui a pouquinho você vai ter um programa especial, vai se chamar Na Sala de Treinamento com o Daniel. E a gente vai estar falando sobre alguns assuntos bastante interessantes, ajudando você, né, a se capacitar para esse mercado tão desafiador que nós temos aí pela frente, tá bom? Então eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje. Relembrando, agora no início, você daqui a pouco vai ver aí nas nossas plataformas o sorteio que nós realizamos. Realizamos o sorteio de um livro do Sérgio Lopes, que vai estar com a gente na quinta-feira, dia 3, às 20 horas, no Conexões Merak. E já temos o ganhador, você vai saber daqui a pouquinho quem ganhou o livro do Sérgio Lopes, tá bom? Estou só esperando a Gabi chegar aqui. Pedir para entrar aqui e a gente começar a nossa conversa com Gabriela Tubbs. Hoje,
Parabéns, 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 nutricionistas, amigas queridas, amigos queridos que eu tenho na área de nutrição e que eu sei que você também tem e conhece, né? Já deve ter em algum momento feito alguma consulta com nutricionistas, são pessoas muito, mas muito importantes mesmo, né? Durante a nossa vida e para a nossa alimentação também. Espera um pouquinho, gente, que eu vou dar um recadinho aqui para a Gabriela. Pronto, pronto. Daqui a pouquinho a Gabriela vai estar com a gente. Oi, William, bem-vindo. Lemos, bem-vindo. Selma, Michele, Juninho. O Carlos está por aí também. Bem-vindos todos. Daqui a pouquinho com a gente, Gabriele Tubbs, a nutricionista convidada de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre nutrição. O nosso programa chama Qual o Seu Problema de Agora? Quem sabe, né? O seu problema de agora é preocupar-se aí com a sua alimentação. E a Gabriela vai dar um monte de ideias pra gente. Bom, a Gabriela já tá aqui. Deixa eu... Ela já pediu, tô visualizando. E agora com o Dani. Olá, Aê! boa noite. Boa noite, Tudo Gabi. bem? Tudo bem? Conseguimos, gente. Fiquei até Ai, que vermelho. O legal. pessoal do YouTube já está comigo aqui há uns 7 minutinhos. Ai, que bom, que bom. Bem-vindo você do YouTube. Obrigada. A Gabriele, gente, tá? A Gabriele está lá no canal dela no YouTube também, né? Então nós estamos fazendo aqui uma conexão aqui geral das nossas redes para conversar um pouquinho com você. Gabriele, bem-vindo, minha querida. Muito obrigada, Dani, pelo convite aí nesse dia especial. Aconteceu alguma coisa que fechou meu YouTube. Enfim, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Muito obrigada pelo convite aí nesse dia especial, Dia do Nutricionista, né? E estou muito feliz pelo convite. Pessoal aí do Dani, né? Eu tenho um programa semanal no meu canal do YouTube, até convido vocês para conhecer, né? Que é esse programa que eu tô aqui ao vivo. Gente do YouTube, desculpa, deu uma queda aqui. Então, assim, convido vocês aqui do canal do Dani, da Escola Merak, para conhecerem. O nome do programa é Poção Mágica de Gabi, né? Porque, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Então, assim, eu sou nutricionista funcional, né? E na minha caminhada eu venho trabalhando com diversas terapias integrativas, né? E eu criei um método próprio de trabalho que é denominado, né, de estruturação emocional quântica e nutrição, porque é um processo de semanas que a pessoa passa comigo, buscando se estruturar emocionalmente. Então eu uso técnicas bem profundas para auxiliar e também a base da psicanálise e também consultas de nutrição. E aí eu criei esse programa no YouTube para auxiliar as pessoas e tudo com informações terapêuticas, mas hoje o tema é nutrição, né? Em homenagem ao dia. Bom, antes da Gabriele começar a falar, né, eu também queria agradecer a presença dela. Além de bons amigos, né, de longa data, né, a gente vem acompanhando o trabalho da Gabriele, que é um trabalho extremamente sério, um trabalho que tem ajudado muitas pessoas. E eu digo sempre que a nutrição ela trabalha muito em paralelo com os profissionais da saúde, né? Tudo que se fala de saúde, em um momento ou outro você se depara com como é que você se alimenta, como é que você cuida do seu corpo, como é que você se preocupa, né, em se alimentar bem e alimentar a sua família. Então, assim, acho que tudo ajuda muito, tudo contribui e vai ser uma conversa muito legal. Então, Gabi, mais uma vez, obrigado. Eu queria, antes de passar a palavra para a Gabi e perguntar algumas coisinhas para ela, eu queria deixar registrado aqui, já que nós vamos gravar isso, né? O meu carinho, o meu respeito, a minha devoção, né? Porque eu trabalhei muitos anos muito na área de nutrição, né? Trabalhei com as 3 grandes multinacionais aqui do país e hoje sou consultor de algumas corporações ainda que tem no seu quadro nutricionistas.
Então, eu queria parabenizá-las, eu queria dizer a vocês que vocês são muito especiais, queria que vocês recebessem com muito carinho, né, a nossa gratidão pelo trabalho que vocês realizam, dizer a vocês que vocês merecem todo o carinho aqui da gente. Então, Escola Merak, dizendo aqui em voz e tons, né, que vocês são muito importantes, parabéns para vocês pelo vosso dia, espero que vocês sejam muito felizes e tenham muito sucesso, tá bom? Bom, hoje, Gabi, esse programa da Escola Merak, nós temos 2 programas que a gente, ao vivo, né? Um acontece às segundas-feiras, toda segunda-feira, e um acontece às quintas-feiras. Esse da segunda-feira a gente denominou Qual o seu problema agora? Então, a gente pega um tema do momento que está acontecendo naquela hora e traz aqui para a nossa discussão. Então, você vai ter gente aqui de todo lado, gente que gosta da Escola Merak, que gosta do nosso trabalho, entrando aqui querendo saber o que é que nós vamos conversar hoje. O nosso papo hoje é nutrição, hein? Oba! E na quinta-feira agora, dia 3 de setembro, a gente está recebendo o Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, escritor do livro Loucos Realizam os Melhores Resultados. Vamos sortear livros, vai ser muito legal, então quero te convidar. Dia 3 de setembro, quinta-feira, 20 horas, vem estar com a gente. E hoje, com a presença da Gabi pelo dia especial, nós já realizamos o sorteio de um livro do Sérgio. E quem ganhou está aqui, é o Renato Lemos. Renato... Oba! Parabéns! Parabéns, Renato. Você já ganhou um livro do Sérgio Lopes. Você vai receber o livro autografado pelo autor, tá bom? E com uma dedicatória da Merak também. Obrigado pela sua participação, que tinha que entrar no sorteio, tinha que responder algumas coisas, tinha que fazer um sei lá o quê, né? E ele participou com a gente. Então, parabéns mesmo. Você acaba de ganhar um livro. Bom, Gabi, vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar, mas uma pergunta assim, muito mais abrangente, né? Qual o papel, né, dessa questão da nutrição na vida da gente? Por que eu preciso me preocupar em estar bem nutrido? Qual é a tua percepção? Eu sei que você vem trabalhando fortemente na questão da suplementação ortomolecular, mas eu queria deixar isso para a segunda pergunta. Primeiro como é que você vê a importância da nutrição na vida das pessoas? Então, nos ajuda aí, como é que a gente pode melhorar a questão da nutrição? Então, Dani, obrigada, né, pela homenagem, né, que você fez, muito linda, primeiramente. Obrigada. Hoje eu aqui como representante das Nutris, né, de toda essa jornada de muitas colegas, né, que trabalhei juntos também nessa área. Bom, vamos lá a pergunta, né, e é muito legal tu ter amplificado isso, né, porque assim, a base de tudo é a comida de verdade. Vou até começar falando assim, né. No Poção Mágica eu escolhi, a gente até chegou a esse senso comum do tema que eu foquei na suplementação, mas eu já estava começando a explicar aqui no YouTube, que eu já estava te esperando aí conectada, justamente do ponto de vista de comida de verdade, né? Porque eu costumo dizer, né, que o nosso corpo humano, ele é como se fosse um grande laboratório de química, né? Então, por quê? Porque todo o tempo estão acontecendo reações químicas metabólicas dentro do corpo através das células. Nós somos formados por trilhões e trilhões de células, tá? E para que cada uma delas, desses trilhões, dentro delas nós temos organelas, né? Seriam as pecinhas da célula, tá? E aí é como se, por exemplo, um carro para funcionar ele precisa de álcool, gasolina, diesel, enfim, né? Que é a chave, né, ali, que vai mover aquela máquina, né? E o nosso corpo é a mesma coisa. Como que ele é movido, gente? De nutriente. Porque é isso que a célula reconhece. Então, quando eu falo que o corpo é um grande laboratório de química, todo o tempo acontecendo reações metabólicas, é justamente por isso. Porque são necessários vitaminas, minerais, que são os micronutrientes, tá? Água, os macronutrientes, né? Carboidrato, lipídio, gordura, para fazer a parte energética, construtora, enfim, térmica. Mas esses micronutrientes, eu sempre digo que é a peça-chave para que esse laboratório de química aconteça, tá? E aí, vamos lá, da onde vem nutriente? Comida. E comida de verdade, né? Então, assim, a suplementação, sim, ela pode entrar? Sim, pode. E o que tem várias questões relacionadas a isso que eu posso, né, trazer aqui para falar sobre a questão de suplementação. Mas claro que a base é a comida
comida de verdade. Então, quando tu pergunta como e qual papel que a nutrição tem para ajudar na nossa vida, é nutrir célula, como eu costumo dizer. Por quê? Porque se você não estiver com as suas células bem nutridas para que toda essa máquina funcione, você não vai ter um bom resultado, um bom desencadeamento, porque é simplesmente ação e reação. Aí o pessoal às vezes até fala assim, mas imagina, eu vou tomar ali uma vitamina, vou comprar uma vitamina C na farmácia e tal, né? A Nutri apavora, já começa de palpitação, né, Dani? Mas por quê? Tô brincando, gente. Não repara, nós somos meio assim, fazendo, vamos descontraindo. Por quê, gente? Porque assim, nesse processo que eu tô explicando de reação, né, química, qualquer quantidade, um pouquinho a mais de nutriente, por exemplo, vitamina C, ou um pouquinho a menos, é fatal, entre aspas, tá? Porque, querendo ou não, a gente, como diz ali, sei lá, do remédio, o próprio remédio, ou dos chás, né? Então, também a gente vê isso muito nos chás, né? Ah, não, mas é só isso, toma aqui, aí receita lá pro vizinho, pro cachorro, pro gato, enfim, receita para todo mundo. E aí vem esse grande ponto, justamente, de que é uma questão de uma dose bem sutil. E aí é que entra, porque se vai fazer uma suplementação, não é assim, vou comprar ali na farmácia. É procurar um profissional e fazer isso através de um profissional que esteja habilitado e tudo. Para esta sutil dose das quantidades, né? Mas assim, tem mais um monte de coisa para falar sobre isso. Mas vamos lá, Dani, vai. Ó, Senão eu eu queria dizer o fico seguinte, falando. vocês que estão entrando e participando com a gente, Lourenço, Gilson, Marcelo, Regis, Caroline, Evelyn, bem-vindos, bem-vindas. Vocês podem perguntar coisas para a Gabi também. Ah, Ok? sim. Estamos aqui para bater papo, falar da questão da nutrição. Agora, Gabi, você falou sobre vitaminas. E eu tenho percebido, né? Acho que como eu, muita gente tem percebido, né? As pessoas às vezes acham isso, né? Que como eu não estou me alimentando bem, eu tomo vitamina. Aí a vitamina vai cumprir o papel dela, tal. Minha pergunta como é que a gente pode utilizar da melhor forma estes suplementos, ou essas vitaminas, sem que a gente atrapalhe A digamos fisiologia, assim, né? uma nutrição ecológica, vai. Como é que eu faço para manter isso, né? Então, Dani, o que acontece, né? Primeiro, como eu falei, né? Se a pessoa realmente vai ter essa suplementação, ela precisa estar com um profissional ou o próprio nutricionista funcional, ortomolecular, que o nutricionista funcional, ele vai saber fazer uma prescrição magistral, como a gente chama dentro do consultório, tá? Os outros nutricionistas convencionais, eles têm também algum conhecimento, mas talvez enfim, vai depender muito da formação dos estudos e aí é de cada profissional. Mas aí sai com um profissional habilitado, tá? E aí o que eu costumo comentar muito é que, assim, infelizmente, gente, a nossa alimentação, ela está extremamente contaminada, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, de suplementar, é porque muitas vezes você não consegue, a gente não tem mais total certeza do que tem exatamente naquele alimento. Vamos lá, deixa eu explicar antes que, né, depois o nutri-colega escuta isso. O que acontece, gente? Vamos lá, na nutrição a gente tem tabelas nutricionais que tem ali um mapeamento e tal. Então, aquele alimento, ele foi coletado, ele foi estudado em laboratório, quimicamente, então tomate tem tanto de proteína, tanto de carboidrato, vitamina isso, vitamina aquilo. Ok. Só que acontece que vamos entender o todo, né? Você precisa ter uma noção de como estava o solo, então a região do mundo que aquele tomate foi plantado, por exemplo, né? Então a quantidade de nutrientes que já tinha naquele solo, naquela terra. E de fato, quando esse tomate cresce, por exemplo, qual é a quantidade de nutriente que esse tomate, que esse alimento, ele conseguiu reter, entre aspas, que ele conseguiu processar, e aquela laranja, que a laranja tem muita vitamina C, quanto de vitamina C que aquela laranja conseguiu naquele solo lá do Nordeste ou lá no Rio Grande do Sul, de onde eu sou, exemplo, tá? Ou seja, tudo vai depender disso, vai depender também da quantidade de água, incidência solar, né, naquele alimento, né? Então, assim, são diversos fatores, tá, que vão influenciar na produção, tá?
Além disso, a gente tem toda a questão de contaminação, por quê? Porque aí, em geral, o que vai acontecer? Os alimentos são feitos de agrotóxicos, são feitos de literalmente, né? Já fui direto ao ponto, né? Sem querer, né? As palavras, o que está no coração é o que sai, gente. As palavras saem do coração. Porque, de fato, um alimento que ele é produzido com a adição de agrotóxico, ele vai ficar com aquilo sistemicamente dentro do alimento. Tá? Então, quando fala assim, eu vou fazer aqui, passar bicarbonato, não sei o que, para tirar agrotóxico do alimento, gente, não é só na casca, ele entra para dentro daquele alimento, tá? E aí tem uma outra coisa, eu consumo alimento orgânico, tá? E aí, às vezes, as pessoas duvidam muito sobre a questão do alimento orgânico, enfim. Os lençóis freáticos, tá? Em locais onde tem o uso de agrotóxicos, se tiver o orgânico ali do lado, não dá, porque passou pelo lençol freático. Então, é tudo muito delicado, tá? Mas o alimento orgânico, ele, de fato, ele tem um outro sabor. Quando você come daí, não consegui ir na feira, comi uma banana normal. Gente, não tem gosto. Então, eu às vezes falo, né, assim, é muito triste dizer isso, mas as pessoas estão comendo comida sem gosto, sem nutrientes, sem energia, tá? Então, assim, eu sou nutri no início, quem chegou depois, né, não sabe, mas eu me apresentei, eu sou nutricionista, mas eu sou estruturadora emocional, então eu trabalho com a terapia. Então, assim, ó, eu parei, a pessoa vai querer emagrecer? Não, a pessoa não vai conseguir se ela não conseguir entender quem ela é emocionalmente e todo esse processo. Então, eu trabalho com o emocional e a gente chega na nutrição. Mas aonde que eu quero dizer sobre esse ponto que eu tô falando de agrotóxico de alimento, né? Que significa que o nosso alimento, ele para ele crescer, para ele se desenvolver, ele precisa de sol, por exemplo, tá? Ele precisa de energia prânica, que a gente trabalha muito nas terapias integrativas, tá? Da onde vem a energia? O que é energia prânica aqui, né? Energia prânica é a energia da vida, é a vida, tá? Então, assim, a gente precisa do sol para vários processos de vitamina D e tal. O reino vegetal, ele precisa dessa energia prana. Então, entendam que quando você está comendo um alimento, tá? Sei lá, já falei tomate e laranja aqui, né? Você não está comendo só uma vitamina C, só fibra e não sei o quê. Eu olho pelo outro ponto. Por quê? Porque você tem a energia cósmica, porque da onde vem a energia prana? Vem dos raios do Sol, que está lá junto com os outros astros, com os outros planetas que estão com a Terra, porque a gente não está sozinho aqui. Então, você está consumindo um alimento que você traz, você vai passar pelo processo digestivo e vai chegar lá em um daqueles trilhões de células que eu falei antes. E aí, gente, você vai ter uma energia e uma nutrição cósmica, porque você vai estar trazendo energia para dentro do teu corpo, tá? Então, assim, esse é um ponto bem interessante. E aí, assim, outros pontos, assim, por exemplo, a pessoa só come comida industrializada, não come nem vegetais, né, frutas, verduras, legumes, tal, hortaliças. E aí, assim, gente, ultraprocessado, que é aquele alimento, por exemplo, a laranja, ela passou por um processo industrial, virou um suquinho de caixinha, tá? Ai, não é tão ruim, tá? Mas aí ela virou um pó, um pozinho. Isso é o alimento ultraprocessado, né? Então, o alimento, ele já foi tão transformado desde a sua origem, né? Que ele passa a ser... ele já não sobrou, não tem mais nutriente ali dentro, né? Ou o que tem são os macronutrientes, os micro não, onde entra o ponto da questão da suplementação. Né? Fora a questão transgênico, né? A modificação genética mesmo. Então, assim, são tantos fatores, né? Que a gente tem que entender que você precisa ter uma educação nutricional, e muitas vezes eu falo de educação, por quê? Porque a pessoa não aprendeu, a maioria da população não aprendeu a se alimentar nutricionalmente, de forma nutricionalmente adequada. Então, não é que ela está se reeducando, ela está se educando, ela está aprendendo, né? Uhum. Então é isso, Dani, acho que algumas pessoas fizeram umas perguntinhas, né? Então, eu tô achando super interessante, nós vamos ter que fazer com certeza outra live, mas aí eu vou te levar lá para a plataforma, que na plataforma a gente não tem essa frescura do Insta aqui de 1 hora, não. Lá a gente fica 5 horas. Lá a gente fica 5 horas conversando. Então, olha,
uma coisa interessante. A Jussara, ela falou a relação entre a nutrição funcional versus, ela colocou aqui a doença de Alzheimer. Eu vi ali. Mas eu queria pegar esse gancho dela e dizer assim, não só da doença de Alzheimer, né? A importância da nutrição nas pessoas que têm algum tipo de comorbidade, né? Nas pessoas que têm algum tipo de doença, ou pré-existente, ou que está passando por um momento, enfim, né? E você, como tem trabalhado muito essa questão holística, né? Pode nos ajudar a entender isso. Então, fala um pouquinho sobre isso, e depois eu vou fazer uma pergunta do Fernando Lourenço aqui. Tá. Então, Jussara, né, e todo mundo aqui que está nos assistindo sobre essa pergunta aqui sobre a relação da nutrição e Alzheimer, eu não sei se o pessoal aqui do YouTube está ouvindo quando o Dani faz as perguntas, né? Qualquer coisa eu vou traduzindo. Bom, assim, o que acontece? A nutrição funcional, né, como o Dani mesmo falou, não só para Alzheimer, mas para outras doenças também, como a gente olha, sim, desse ponto de vista de diversos pontos, não só a parte física mesmo, mas a própria nutrição funcional, né? Foi aí onde eu comecei o meu grande contato, mas ela considera a parte emocional, a parte espiritual mesmo, no sentido de saber se a pessoa tem algum contato e tal. Então, consideramos tudo isso e vamos nesse maquinário todo que eu expliquei no início da live, tá? Então, com relação ao Alzheimer, sim, existem várias formas de nutrientes e de alimentação, de nutrição específica que é importante ser desenhada. Então, assim, a base de todas as patologias, sim, vai ser uma alimentação mais limpa, que eu costumo dizer. Então, assim, quando eu estou iniciando e falando de que a gente é um laboratório de química, que a gente precisa de nutriente, então, assim, quando a gente vai comer, gente, é aquela coisa assim, eu tô comendo pra quê? Ah, só porque é prazer? Tá, comer é prazer, é prazeroso, é momento de confraternização, mas lembre-se que você está nutrindo a sua célula. Então, se você está comendo alguma besteira, alguma porcaria, você está botando isso lá para dentro. Então, assim, uma alimentação mais limpa, com comida de verdade, sem agrotóxico, vai repercutir na parte do Alzheimer também. E aí a gente tem, sim, suplementações específicas que vão auxiliar na parte cognitiva. O Alzheimer estabelecido já é um pouco mais delicado, tá? Mas, do ponto de vista nutricional, a gente consegue fazer todo um trabalho que consegue auxiliar na prevenção. E neste ponto, precisa da suplementação, porque a gente utiliza muito o ômega 3, principalmente com a proporção maior do EPA, tá? E do DHA, peraí que eu falei uma coisa aqui, mas o DHA também, porque ele auxilia muito na parte cognitiva, que vai auxiliar nessa parte de Alzheimer prevenção. Porém, eu queria fazer um parênteses, gente. Como eu tenho essas outras formações, a pessoa que hoje ela passa comigo na nutrição, eu não olho só para nutrição. Então, se tu vier com Alzheimer para mim, né, se a pessoa vier com alguém na família, enfim, tá? Eu não vou olhar só por essas explicações. Como a gente está falando de nutrição, eu dei aqui alguma palhinha de nutrição. Mas eu trabalho com a linguagem do corpo, que é a psicologia da correlação. Gente, psicologia da correlação é a relação da tua mente com o teu corpo. Ou seja, os teus pensamentos, emoções e sentimentos, eles vão, em algum momento, chegar ao ponto de, se não estiverem equilibrados naquele comportamento, eles vão materializar uma doença física. Então, Alzheimer, ela é uma doença em que a pessoa, ela tem muita relação com o controle. E a vida inteira, ela teve o controle da vida dela, das questões dela, até às vezes de estar controlando e auxiliando, gerenciar a vida de outra pessoa. Em um determinado ponto da vida dessa pessoa, ela simplesmente perdeu o controle de tudo isso. E quando essa pessoa perdeu o controle de tudo isso, pum, vem a doença, tá? E aí, por esse ponto e pelo ponto que nossas células são todas regenerativas, tá? E mesmo os médicos tradicionais, eles sabem disso, tá? E por esse ponto, além da minha visão nutrição, mas por este ponto da linguagem do corpo, a gente sabe que toda e qualquer doença, a gente, como foi a mente que criou, a gente tem a possibilidade, sim, de curar.
tá? Então, com um trabalho de mudança comportamental. E aí, o que eu faço no meu trabalho? A gente trabalha com a parte da linguagem do corpo e eu entro junto com a parte de nutrição. Vamos limpar a alimentação, vamos suplementar se for o caso, mas eu não posso fechar os meus olhos para isso, porque a pessoa pode tomar todo o suplemento do mundo, comer toda a comida maravilhosa, mas se ela comer com raiva no coração, ela está materializando doença. Então, assim, é muito profundo. Legal. Excelente. Gabi, outra coisa, o Fernando Lourenço aqui, ele falou o seguinte, né? Que há 2 anos, leite e derivados foram retirados da lista de alimentos saudáveis de Harvard. Harvard fez esse estudo, né? Ele está perguntando teu ponto de vista. Quais os prós e os contras em relação a essa classe de medicamento, de alimento? Vai. Amém, que bom! Gente, bem direta, né? Assim, lá do básico, né? O leite foi feito para o bezerro, né? Então, se você for olhar... Porque, assim, a nutrição funcional, ela veio da medicina funcional. Então, hoje a gente tem vários nutricionistas e profissionais médicos estudando que seria a linha de medicina integrativa, medicina funcional. Aqui no Brasil chama muito de medicina integrativa, tá? E esse médico, ele vai ter essa visão. Então, assim... O leite e derivados, a gente não tem a necessidade deles no corpo, tá? A gente sabe que a proteína do leite, basicamente, né, que ela 80% é caseína, tá? E essa fonte de proteína, tá? Ela é altamente alergênica, além de outras partes dessa proteína, beta-globulina, enfim. Então, alergênica, e ela desencadeia um processo inflamatório no corpo, porque aumenta algumas citocinas inflamatórias, tá? Então, esse é um ponto, né? Além disso, ela mexe num equilíbrio ácido básico, não é do sangue, tá? Mas é do organismo, do sistema digestório, digamos assim, tá? Então, assim, não acho interessante a utilização, tá? Só que é o seguinte, gente, às vezes a gente precisa ser um pouco radical, entre aspas, porque a pessoa chega num processo e a gente precisa retirar o alimento por um tempo. A gente costuma dizer como esvaziar um copinho. Porque, vamos lá, tu comeu leite, tomou leite a vida inteira, então tu foi enchendo o copinho. Chega uma hora que transborda o copinho, tá? E aí, pra gente trabalhar esse processo do ponto de vista alergênico, do ponto de vista de médico, né, cartesiano, a gente tem que esvaziar o copinho, tá? E aí a gente consegue, sim, reintroduzir esses alimentos. Mas tudo a gente fala assim, não é só do leite e derivados, mas sei lá, tudo que a gente... Pão, né? Enfim, tudo que a gente come todo dia, toda hora, não é legal, tá? Porque no mínimo dá umas intercaladas. Então, às vezes a gente vê e pega no consultório, a pessoa faz a anamnese, né? E aí a pessoa conta o que ela come. E aí ela come no café da manhã, depois leite, sei lá, uma xícara de leite com queijo e um pão, alguma coisa. Aí depois de tarde de novo um leite, de noite. Então aí tu olha e ela come leite umas 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, todos os dias. Então é todos os dias, várias vezes por dia. Vai enchendo o copinho. Então, assim, sim, é melhor reduzir, tá? Mas aí, assim, por exemplo, você vai numa festa, você vai num evento social, e aí você vai ficar lá preso. Talvez naquele período que tu tá esvaziando o copinho, que é 30, 40 dias, dependendo da pessoa, tu até segura um pouco ali, mas depois, poxa, não, umas 2 vezes por semana, eu vou em algum lugar, eu vou comer, tipo, tudo bem, sabe? Então, é mais ou menos por aí, tá? Mas não acho muito legal, não. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho da tua especialização hoje, né, que é essa questão da suplementação ortomolecular para a vida da gente. Então, conta um pouquinho como é que tem sido a tua experiência nesse ramo, digamos assim, de atuação, e como é que a gente pode saber mais, onde a gente lê sobre isso, o que a Gabi pode indicar para a gente. Fala um pouquinho sobre isso, que eu, particularmente, já te fiz essa pergunta, né? E você me contou algumas coisas, mas eu queria saber um pouquinho mais também como as pessoas que estão aí querem saber.
Então, gente, como eu já comentei, né, a gente foi introduzindo um pouco esse assunto, eu acho interessante, sim, a parte de suplementação, né? Então, assim, tem algumas coisas, sim, que tu pode parar um tempo, tá? Tem outras que tu vai usando, né, tipo, direto, tá? Por que que eu acho interessante? Porque, como eu comentei, né, sim, mesmo que você tenha uma alimentação totalmente regrada, com comida de verdade, frutas, verduras, legumes, hortaliças e tal, mesmo que você tenha esse tipo de alimentação, e mesmo que ela seja orgânica, tá? Qual a certeza, né, que vai ter de que tem, né, toda aquela explicação que eu dei no início, vai ter a dosagem, a quantidade, né? Então, sim, é bem legal e vale a pena a utilização de uma suplementação. Mas é aquela coisa, gente, não é aquele negócio da pessoa que só come, né? Alimentos industrializados, só come porcaria, né, entre aspas, e aí ela vai lá e suplementa. Não, calma que não é assim, também não é total mágica, não é mágica. Poção mágica de Gabi que a gente está aqui no YouTube, mas assim, a gente tem que ter consciência, né? Então é assim, é todo um trabalho, porque assim, o que você quer da sua vida, né? Então assim, você quer trabalhar e descobrir quem você é, o que você tem de missão para ajudar a humanidade, para ajudar as pessoas. Então você precisa viver bastante, você tem que ter longevidade, mas não seja saudável. Então a gente cuida do corpo físico e entra assim com essa parte de alimentos totalmente adequados e a suplementação, tá? Aí, Dani, que tu perguntou, onde é que vai ler um pouco sobre isso? Tu me pegou. Porque assim, a gente pode ler, a gente pode... Não, a gente pode ler, pode ter o conhecimento, mas assim, como eu falei, gente, não adianta, vai lá e vai, eu vou suplementar aqui, eu vou fazer, né? As pessoas que passam comigo sabem, né? Então eu faço uma prescrição que vai lá nutriente por nutriente, tem a dosagem, tudo direitinho. E isso é uma outra coisa interessante, né? Eu prefiro fazer tudo manipulado. Por quê? Porque a fórmula que eu preciso, a quantidade, sei lá, de vitamina D, para mim, de acordo com o meu exame, que a gente já mediu a vitamina D, é tanto. Para o Dani pode ser outra, para minha mãe pode ser outra, né? Então, assim, para cada pessoa é uma dosagem. Então, quando a gente faz manipulado, né, e se tu me traz os teus exames e a gente vai fazendo acompanhamento, além disso, sinais clínicos, né, sinais e sintomas, também me dão uma noção de, tá tendo uma queda de cabelo, determinados nutrientes, vitaminas e minerais que estão relacionados e outros aspectos, tá? E aí, quando a gente vem com isso, eu construo uma fórmula desenhada para o Dani, desenhada para Magali, desenhada para Gabriele, desenhada para Jussara, então desenhada para cada pessoa, né? E as fórmulas prontas, elas, é assim, a indústria, para ela conseguir atingir uma grande massa da população, ela tem uma dose que ela pode colocar naquela fórmula, para que justamente dê para cada uma das pessoas. Então, a dose, muitas vezes, pode ser muito baixa, tá? E aí, sendo muito baixa, não vai atingir, de repente, a necessidade que hoje o Dani tem. É um exemplo, tá? Eu não vi os exames do Dani. Mas, assim, é um exemplo. Mas não só exames, tá, gente? Então, a parte de nutrição funcional que traga esse aspecto da prescrição, da suplementação, ela precisa ser feita por um profissional, e aí a suplementação é coisa séria, exatamente aí que o Lou colocou aqui pra gente. É isso, eu não sei se ele viu no início, que eu coloquei, né, que o pessoal vai na farmácia, vai lá e compra, eu vou começar a tomar e tal. Então, não é bem assim, tá? Porque um pouquinho a mais de água na planta, como eu falei hoje aqui, um pouco mais de água na planta mata a plantinha afogada. Um pouquinho menos, a coitadinha morre de sede. Mesma coisa para a célula, né? Mas assim, se eu entendi, né? Eu sou um curioso da área, né? Trabalhamos tanto com nutrição e a gente é curioso de um monte de coisa. A questão ortomolecular, então, seria, digamos assim, uma customização. Eu vou dar aquela dose, aquilo que verdadeiramente o ser humano X precisa. Exato.
não é para todo mundo, né? É um Isso. tratamento individualizado, é isso? Isso, sim, é totalmente individualizado, ele é totalmente personalizado. Lá no meu site eu tenho uma página que eu coloquei falando sobre ortomolecular, terapia ortomolecular, só que é bem breve, né, gente? Assim, aqui você está assistindo, acho que tem mais informação lá, porque pegando no início da live, para quem chegou depois, eu explico a parte mais ou menos bioquímica, não na profundidade da bioquímica, tá? A parte química, digamos assim, tá? Sim, ele é um processo totalmente personalizado. E muitas vezes o que a gente está vendo hoje é uma subnutrição. Por quê? Porque a pessoa come tantas, né, as porcarias, né, as besteirinhas, e aí é tanto industrializado com macronutriente, falta o micronutriente. Uma coisa importante é que tu vai olhar no rótulo, por exemplo, de um produto, uma bolacha, sei lá, né? Tu vai ver que vai ter vitaminas e minerais ali. Só que, gente, tem uma coisa que se chama biodisponibilidade, tá? Então, biodisponibilidade é o potencial, digamos assim, que aquele nutriente tem de ser absorvido, tá? Pelo corpo. Então, não necessariamente esse nutriente vai ser absorvido e, além disso, a quantidade é um pouco mais baixa por causa do que eu já expliquei, mas é coisa de suplemento, né? Nos alimentos também não pode ter quantidades muito altas, tá? E aí, assim, a gente tem também, por exemplo, a nossa água, né? Que eu comentei no início que a nossa alimentação tá toda muito contaminada. A água também é uma questão bem problemática que a gente não tem muito para onde fugir hoje em dia, tá? E tudo isso vai impactando no corpo, tá? No corpo, necessitando de um ajuste, tá? E é isso. Aqui entrou uma pergunta aqui, eu me distraí. Eu não sei se tu tem outra pergunta aí na Não, frente. não, é isso mesmo. Não, tem duas perguntas aqui, mas eu vou guardar para daqui a pouquinho. Eu queria fazer uma outra curiosidade minha, acho que você pode ajudar muita gente. Conheço gente que está aqui na nossa conversa hoje, que são pais, né, têm filhos, e a minha impressão, né, minha impressão, talvez hoje não, porque até por conta da própria internet ou das informações, as pessoas procuram os especialistas mais rapidamente. Mas a minha percepção é sempre que o nutricionista ele é procurado já numa idade, né, onde eu assim, eu preciso cuidar da minha saúde, porque alguma coisa aconteceu e aí eu vou correr. Mas na sua percepção e na sua experiência, quanto antes eu procurar um especialista para falar sobre isso e melhorar minha alimentação é melhor? Ou existe uma faixa etária que você aconselha que as pessoas possam procurar um especialista como você para ver como é que está a questão da nutrição? Olha, o meu conselho é assim, ó, pensou em trazer um serzinho para o mundo, já bem antes tu já corre para o nutricionista caso tu não esteja lá, tá? E aí eu tô começando desse ponto, por quê? Porque depois que esse serzinho veio ao mundo, que ele tenha uma nutri para o resto da vida. Escolha e tenha a sua nutri, é tipo isso. Por quê, gente? Porque é muito interessante a tua pergunta, Dani, assim, não tem idade, né? São todas as idades, né? Então, assim, eu venho desse trabalho também com gestante e a gente fala, eu falei bem antes, por quê? Porque qual seria o grande mundo, né, ideal? Fazer todo um preparo daquele corpo, daquela mulher que vai gestar, né? Além disso, também preparar o corpo do homem, porque o espermatozoide ele vai fazendo uma troca a cada 3 meses. A gente pode melhorar o organismo desse homem e fazer com que depois de 3 meses ele produza um espermatozoide muito melhor, tá? Muito mais saudável, tá? É melhor no sentido de saudável, tá? Sem nenhuma questão específica. Mas, então é nesse ponto. Ou seja, né? É aquela questão, você vai entrar para um processo que você vai estar cuidando ali daquele organismo, daquela parte, bem no sentido desde o princípio, né? E então, assim, uma gestante, uma pessoa que busca já esse preparo antes, ela vai ter todo o acompanhamento na gestação. Gente, essa parte de suplementação, que é o nosso tema,
assim, é muitíssimo importante. Nos 3 trimestres precisa de suplementação para gestante específica, tá? Essa sim, né, é muito importante se ela puder ser desenhada para essa gestante, porque os exames laboratoriais muitas vezes eles podem ficar bem alterados na gestação, depende de cada mulher, e aí assim, são as doses específicas. E aí depois vai precisar na amamentação, então vai utilizar através do leite materno, esse bebezinho ele vai receber os nutrientes adequados, depois tem introdução alimentar. Então assim, gente, tudo isso é alimento, tudo isso é nutriente, tudo isso vai seguir para o conjunto da vida da pessoa. Então, introdução alimentar, depois na escola, né, aqui o Lourenço, né, acho que o Lourenço, ele falou, né, deveria ter nutri na escola, deveria ter educação nutricional no país, né, enfim. Então, é toda essa parte, né? Mas eu não consigo deixar de dizer para vocês que, assim, a gente precisa olhar para as nossas emoções e trabalhar isso junto. Então, eu diria, sim, a Nutri a vida toda, mas você precisa estar todo esse tempo num contato, pelo menos em algum momento da sua vida, buscar resolver algumas questões, né, terapêuticas, né? Por isso que eu busquei terapias integrativas, porque a gente vai cirurgicamente lá, resolve o problema, às vezes são problemas de milhares de anos atrás, você resolve aquilo e aí você segue, né? Porque realmente a terapia, aquela lá que fica 10 anos no consultório, é válida, mas ela é mais morosa, então técnicas mais pontuais, né? Bom, outra coisa que vou aproveitar que tem umas 3, 4 perguntinhas aqui, Sim. mais eu diria folclóricas, aproveitar que nós estamos falando com a especialista para dizer para a gente se é ou não. Né? Se eu souber responder, assim, eu sou sincera, gente. A carne vermelha, por exemplo, né? Ela é uma tradição, a gente tem que fazer churrasco, você que é lá do sul ainda, né? E tem que comer e tal, ou ela é uma necessidade, ou ela pode ser substituída. A outra ela coisa, pode ser substituída. A Selma diz assim, o poder do alho superstição ou é verdade? Então, assim, resumindo essas perguntas numa só, existe essa coisa do misticismo alimentar, né? Existe essa coisa, ou fisiologicamente a gente precisa realmente desse padrão de alimentação, digamos assim? Então, gente, eu vou começar dizendo uma coisa, então. Jesus disse, eu não tenho religião, tá? Eu vou só dizer vou lembrar uma frase que Jesus disse, tá? Não é o que entra pela boca do homem que adoece o homem, né? Eu sou péssima para lembrar só. É o que sai. Ou seja, né? Então, assim, só por essa frase, teoricamente, a nutrição e tudo que a gente conversou até agora poderia ir abaixo, né? Porque significa que a frase diz que não... E sim, o que sai... Ah, voltou. Tu congelou aí, Dani? Tu ouviu o que eu tava falando? Deu uma congelada aqui, mas eu voltei. Tá. Que eu tava falando dessa frase de Jesus, então por essa frase a gente poderia simplesmente interpretar que não é o que você come que vai te fazer mal, ou seja, a gente poderia então jacar na nutrição porque é o que você fala. E aí quando se diz isso, o que a gente fala, que antes eu falei, né, que eu comentei, o que fala vem do coração. E aí é o ponto, como está o seu coração, né? O seu coração tá com raiva, tá com ódio, tá com mágoa, tá querendo pular em cima de alguém porque não perdoou, pular entre aspas, tá, gente? Mas isso é tudo inconsciente, lembrem que vocês estão falando com uma psicanalista também, tá? Imagina, o povo entra para falar de nutrição e começa a ter terapia, gente, o pessoal sai coisa mais linda, né? Não é? Não, pessoal, fiquem tranquilos, tá? É bom olhar para dentro, mas vou voltar aqui. Então, só por esse olhar, digamos assim, você já pode ter uma ideia, né? Uma conclusão que várias questões, né? Que de alimentação é importante você ter esse olhar para esse alimento. Então, vamos lá.
Ah, vamos voltar à pergunta, tá? Eu quis comentar isso, eu não fugi. Então, aí o Dani falou do alho. Enquanto tu estava falando do alho, eu lembrei aquela história de que depois que você almoça, que você não pode tomar banho e tal. Tem algumas coisas que realmente pode ser crendice, mas tem algumas explicações. Então, por exemplo, o alho. O alho, sim, ele tem diversas substâncias, né? Tem a alicina, que tem poder antimicrobiótico, antifúngico, tá? Então, assim, tanto é que hoje em dia a gente estava falando de suplementação, tem cápsula, encapsulado de alho, tá? Do óleo de alho. Então, sim, o alho tem diversas propriedades que auxiliam, sim, terapeuticamente, porque daí encapsulado tem uma dose, que é diferente de tu comer um monte de dente de alho, que tem que ser cru, porque senão o efeito não dá. E a carne, né? A pergunta de das substituições. O que acontece, gente? Você não quer comer carne mais? Não come. Acabou o assunto, tá resolvido, tá? Hoje, cada vez mais, né, tem nutricionistas especialistas em vegetarianismo. Se a pessoa chega para mim não comendo carne, eu não sou só, né, de quem não come carne, mas realmente não comer carne não tem a necessidade, tá? Por quê? Porque você vai sim fazer um balanço da parte de proteína, principalmente, que é o que muitas vezes se questiona com relação à carne, né? Ao tirar a carne. E aí é que ponto, né? Você vai fazer um balanço, né? E também é legal que você esteja lá com um profissional, com cereais, né? Então, assim, vamos lá, arroz, feijão, porque às vezes as pessoas perguntam, mas o que eu vou comer? Arroz, feijão. Então, assim, às vezes eu acho engraçado, estranhamente, né? Porque realmente as pessoas, a gente fica sem noção do que vai comer. E, gente, a gente tem que comer voltando ao que era lá de trás. Pensa no que o teu pai, tua mãe, né? Dependendo da tua faixa etária, mas que teu avô comia, enfim. É comida de verdade, né? Imagina se hoje em dia vai comer, eles iriam tomar Coca-Cola, dificílimo, porque eles têm outro hábito, eles têm outro estilo de vida. Tiveram, né? E então, assim, sobre comer carne. Não quer comer carne? Não precisa comer carne. Vai fazer substituições com proteínas vegetais. Inclusive, né, hoje em dia, a gente tem uma vasta indústria de proteínas vegetais extremamente bem elaboradas no sentido de mais limpas, porque todo o tempo eu estou falando em alimentação mais limpa, né? Então, também, quando a gente vai pensar em fazer uma prescrição, por exemplo, de uma suplementação proteica, tá? E aí eu vou pensar na suplementação proteica de proteína vegetal. Eu quero que seja um produto que ele não tenha aquele bando de aditivo químico, porque eu esqueci de dizer lá no início uma coisa séria. Eu falei que o corpo é formado de nutriente e que a gente é movimentado de nutriente, significando o quê? Aditivo químico, medicamento, drogas pode ser medicamento, tá? Entre as outras, as listas e não listas. Então, assim, todas essas coisas é corpo estranho para o organismo. Aquilo ali não está fazendo parte da tipo a gasolina que movimenta o carro, o motor do carro. Então, dá pane na célula. Só que daí tu pensa na célula que está lá desde bebezinho, cresce e aí hoje a pessoa é um adulto. Aquele organismo está a vida toda passando por aquele processo. Uma hora vai dar pane. E principalmente relacionado à questão de emoções, né? Então, assim, tem sim umas crendices, tem outras coisas que podem ser meio crendice, mas faz sentido, né? Tem um fundo ali. E, enfim, é importante, assim, é isso, é com o coração mais livre, mais tranquilo também do que vai estar consumindo, né? Fala, Dani. Gabi, seguinte, nós temos mais 5 minutos. Eu já... Faz 1 hora, por isso que eu falei, a gente precisa ir para outra plataforma para conversar mais. Tem muita coisa que eu queria perguntar aí, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer uma outra, né? Vamos combinar. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você e depois eu vou fazer uma coisa interessante. Você que está aí na nossa live, não vai embora. Nós vamos sortear mais um livro ainda agora. A Gabi vai ser a nossa mentora aqui do sorteio. Tá. Não, Dani, assim a gente até tinha falado de a gente fazer uma meditação no final, não vai dar tempo, né? Não, mas, então gente, eu vou te dar tempo para isso, sim. 5 minutos ainda cabe a meditação? Tá bom. Cabe. Só assim, eu queria agradecer a vocês que entraram aí. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Além de conversar com uma super especialista, né, em suplementação ortomolecular, em nutrição e tudo mais, uma grande amiga, a gente está homenageando as nutricionistas, os nutricionistas que estão por aí, né, no mundo, né? Então, muito obrigado por vocês
existirem, tá? E, Gabi, escolhe um número de 1 a 39. 27. 27. Quando tu falou, eu já tinha escolhido, eu só precisava ver se ia até o 27. Parabéns, 27. Ó, então 27, eu já vou dizer quem é, que já acabou de ganhar um livro. Porque à medida que você foi entrando, a gente foi anotando teu nome e te demos um número. Então, o número 27 é a... Tchan, 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 batendo tambores. Quem é? Ellie Glennon. Tá aí? Se não estiver... Parabéns. Tem que estar aí, número 27. Então, responde você que está aí. Senão, nós vamos fazer um outro sorteio. Mas, Gabi, palavra com você. Você encerra. Nós temos 4 minutos. Faz o que você quiser. Fique à vontade. Obrigada. Gente, vamos fazer uma meditação. Convido vocês. A meditação não tem nada a ver com nutrição. Não tem nada a ver em partes, né? Porque eu venho já fazendo umas adaptações. Mas eu também queria aproveitar, então, agradecer para o Dani esse convite, né? Juntando aqui hoje no Poção Mágica de Gabi. Para quem entrou depois, eu convido vocês para conhecerem o meu programa. É um programa semanal, mas coincide aqui com o horário do Dani, porque todas as segundas, às 7h30 da noite, no meu canal do YouTube, tá? E aí eu convido vocês lá, tem alguns vídeos sobre esses assuntos que eu trouxe aqui. Né? Hoje o foco é nutrição, mas vocês viram que eu fui comentando algumas outras coisas, porque meu trabalho é mais amplo. Então lá eu tenho vídeos sobre esses outros assuntos, então eu tenho vídeos de chakras falando um pouquinho sobre isso, e essa semana vai entrar uma breve meditação, porque eu não queria passar muito no tempo, então ela vai ser mais breve. E aí tem mais coisa que eu tô preparando para vocês, então eu convido vocês para se inscreverem no meu canal, tá? Até para crescer, é isso aí, nutrir o corpo energético, e eu trabalho bem nessa linha. Tá? Eu recomendo. Isso, eu trabalho bem nessa linha aí. Eu recomendo a doutora Gabi todos. E aí, Dani, eu não sei depois, de repente a gente coloca aqui para o pessoal saber o meu Instagram, o meu Instagram e o meu YouTube é o mesmo nome. Eu escrevo aqui? Pode escrever. Vocês procurem lá, doutora Gabriele. Gente, enquanto eu escrevo meu nome aqui, eu vou fazer um convite para vocês que estão aí em casa, sentarem num ambiente aí direitinho na cadeira, sentem retinhos e vamos relaxando, vamos fazer umas respirações, uma respiração profunda. Vai relaxando, fecha o olho, pode fazendo respirações. E nesse momento que você está de olhinho fechado, você chama o seu anjo da guarda, pede a presença dele enquanto você está aqui realizando essa meditação. E nós vamos visualizar, você vai visualizar na sua mente, na sua tela mental, você vai visualizar uma luz descendo do alto. E é uma luz branca perolada. E essa luz branca perolada prateada, ela desce do alto vagarosamente e ela chega no topo da sua cabeça. No topo da sua cabeça ela entra e ela vai entrando lentamente em formato de espiral, vai descendo pela sua coluna vertebral e ela vai saindo lá embaixo no seu cóccix, vai passando pelo chão e vai chegando lá no centro da Terra. Nesse momento você fica conectado, nós todos, com uma luz branca prateada perolada que desce do alto e essa conexão dela com o centro da Terra. Você vai visualizar agora essa luz se ramificando da sua coluna para todo o seu corpo. E você vai ver essa luz branca prateada perolada chegando em cada uma dos seus trilhões de células, levando toda luz cósmica branca prateada, e agora entra uma cor verde prateada junto nessa tua célula. E vai nutrindo a tua célula da luz da cura. Vai entrando nos teus trilhões de células e levando para todo o seu corpo essa luz energética e uma nutrição cósmica para todas as suas células de todo o seu corpo. Nesse momento, vamos visualizar uma chuva prateada e uma chuva dourada descendo do céu, e você vai
sentir essa chuva, pingos de chuva caindo nas suas mãos. Você pode botar as mãos para o alto, as mãos assim. E você vai receber essa chuva de luz prateada e dourada descendo do alto e caindo e penetrando na sua pele e se juntando com aquela luz verde prateada que já está nas suas células. Respira profundamente, respira. Agora vai voltando, vai respirando, vai voltando. Quando você se sentir à vontade, você pode abrir o olho. Gente, eu fiz bem breve, porque eu não sei quanto tempo a gente tem. Pode cair a qualquer 53 momento. minutos. Quanto? 53 segundos. Segundos. Então, foi guiado pelos céus mesmo para acabar e o Dani ainda dá um tchauzinho. Eu coloquei aqui o meu... Ou me procurem no Insta. Na bio do meu Insta tem lá o link que vai direto para o YouTube. Mais fácil do que tudo, né? E quem quiser me conhecer meu trabalho, fica à vontade. Isso é um prazer. Gabi, obrigado, querida. Deus te abençoe. Obrigada, Dani. Muito legal. Vou te convidar mais vezes, nós vamos conversar muito mais, tá bom? Vamos sim. Vamos obrigado. marcar uma próxima de terapia. Vamos fazer. Obrigada, gente. Obrigada por ficarem até o final. Obrigada aqui no YouTube pela presença de vocês, por ficarem com a gente aqui até o